saúde para daí emagrecer. Opa. Você precisa melhorar a sua saúde para daí emagrecer. Você precisa melhorar a sua saúde para daí ganhar massa muscular. Então, tudo vai priorizar saúde. Então, o protocolo OnFit, os produtos, como ele foi montado, foi primeiro na saúde e depois para ajudar no emagrecimento, porque vai depender muito do que você também está comendo, né? De como você está organizando a alimentação. E ela foi a responsável, né, por desenvolver esse protocolo de forma simples, né? As receitas, tudo isso foi montado por ela. Ela passou aquele protocolo, as orientações, foi todo feito por ela. Então, eu quero, deixa eu ver aqui, chamá-la. Acho que, não sei se você vai conseguir desativar teu microfone. Tá conseguindo? Agora acho que, opa, Agora foi. foi. Boa noite, Oi, Manu. gente. Boa tarde aqui, né? Pelo menos em É, Blumenau ainda é boa tarde. aqui é boa tarde, né? Mas a galera, a maioria Aham, aí lá tá na noite. tá na boa noite. Gente, boa noite, então, né? Prazer oficialmente. Eu sou a Manuela, nutricionista da Jean Rosé, e falo isso com muito orgulho já por 3 anos e alguma coisa aí, né? Que a gente já está trabalhando. É uma honra para mim, assim, é uma empresa que eu já sou formada há 17 anos, né? Então eu já passei por muita coisa na nutrição, tenho muita experiência, sempre trabalhei com clínica, né, consultório em paralelo com qualquer outra atividade desde o início, então esse era o meu foco, né, desde que eu entrei. Eu sempre costumo falar um pouquinho de mim, assim, né, então eu fiz nutrição para mim. Eu fui uma criança que nasci com baixo peso, nasci com problema cardíaco, que fui considerada cardíaca até 10 anos de vida. Depois eu consegui fazer exercício e fui atleta de basquete, tudo mais, fui, né, me recuperei, mas a minha adolescência foi bem puxada, bem difícil, justamente por tudo isso que eu passei. Eu fiz cirurgia com 4 meses de vida, então assim eu cheguei à conclusão que eu não tenho imunidade. Então, na adolescência era um monte de problemas, assim, de sinusite, amidalite, várias coisas de repetição toda hora, e eu não conseguia entender o porquê, porque, assim, na minha cabeça eu comia bem, né? Eu gostava de fruta, de salada, eu me cuidava, eu fazia exercício, mas hoje eu consigo entender o porquê das coisas. Mas eu pensei, bom, né? Eu fui diagnosticada com 16 anos com uma lesão no útero e uma pré-diabetes. E eu pensei, gente, não tem condições, né? Se eu tiver que parar de comer fruta, se eu tiver que parar de comer as coisas que eu gosto, isso aí não tá certo, né? Então eu sempre gostei de estudar essa parte. Eu pensei, cara, nutrição faz todo sentido, é isso que eu vou fazer na minha vida. E antes mesmo de eu começar a fazer a faculdade, eu conheci a clorela, um suplemento que eu amo de paixão, assim, que para mim isso eu não largo por nada na vida, né? E a clorela me salvou, assim, meu Deus, em 3 meses tomando a clorela, eu não tinha mais nada no útero, não tinha mais nada de resistência à insulina, não tinha mais nada de glicemia alterada, nada. Eu melhorei da água para o vinho, continuei cuidando, lógico, e fui aprendendo outras coisas, né? E fiz nutrição e fui focando cada vez mais para quê? Para poder ajudar as pessoas da mesma maneira que eu me vi, que eu ia de médico em médico, de chegar a ginecologista falar para mim assim, olha, Manuela, não posso te dar mais um ciclo de fluconazol, de antibiótico, de não sei o quê, tu tem que melhorar a tua imunidade, mas como, né? Como que eu vou melhorar a minha imunidade? Então, assim, eu precisei ir até a fundo, né? E hoje eu posso dizer que para mim faz todo sentido a nutrição, né? Eu consegui entender o porquê dos porquês. E eu tento passar isso em tudo que eu faço, né? Com os meus atendimentos. Então, assim, eu já trabalhei em todas as áreas de saúde, de clínica que tem dentro da nutrição que vocês podem imaginar. Nunca trabalhei numa cozinha industrial, nunca fui para essa área, eu sempre gostei da área clínica de saúde. Então, eu comecei minha carreira trabalhando na saúde pública, eu trabalhei quase 4 anos com saúde pública, na Secretaria de Saúde mesmo, com programas do governo, com crianças, com postos de saúde, com Bolsa Família, com programa do ferro, com programa do leite, com home care, com visitar os pacientes na policlínica, atendimento, tudo isso, né? Então foi uma realidade bem boa para mim.
Depois eu tive uma oportunidade de trabalhar em Curitiba com uma distribuidora de suplementos alimentares, e daí ali eu conheci várias marcas, né? E pude entrar mais a fundo nessa parte. Daí trabalhei em consultório, trabalhei na Unimed Curitiba, trabalhei com toda essa questão de atendimento clínico. Depois em Blumenau, aí fui para os Estados Unidos, eu passei um tempo morando lá, me especializei lá, fiz vários cursos da nutrição funcional, fiz pós-nutrição clínica funcional, fiz pós-nutrição esportiva, fiz American College Sports of Medicine, que é sobre a medicina e nutrição no esporte, na parte clínica, né? Então, assim, é um congresso que tem, assim, bem bacana, que acontece, muito renomado, então, assim, traz de ponta as melhores coisas, né? Fiz vários cursos de microbiota, de microbioma humano, de modulação intestinal, e depois, em Blumenau, voltei a morar em Blumenau, que hoje eu moro aqui. Eu trabalhei alguns anos no hospital, então toda a parte hospitalar, incluindo a parte de atendimento clínico e de atletas que eu atendo também, né? Hoje em dia, agora já há mais de um ano, eu trabalho com um programa de obesos e pós-bariátricos na Unimed Blumenau. Trabalho à tarde na clínica de oncologia, que tem aqui, que é referência do estado, né? E à noite atendo no consultório e atendo os atletas de pádel, além de fazer, né, essa consultoria e essa parceria aí com a Dai, com a Jean Rosé, que é todos os dias, né? Então eu trabalho com suplementação, com atendimento, com consultório, eu trabalho ajudando as pessoas. Então para mim é o maior prazer, assim, eu amo nutrição, eu amo o que eu faço, meu trabalho não é pesado, meu trabalho não é difícil, porque é o que eu gosto de fazer todos os dias, assim, eu, sabe, estudar medicina, bioquímica, individualidade, né? Eu fiz daí agora mais recente, agora eu estou fazendo uma pós, um segundo momento da pós, na verdade, de gastroenterologia, mas eu já me especializei em modulação intestinal também, em 2020, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu já tinha começado a fazer uns cursos lá e achei muito legal e continuei me especializando aqui. E agora eu estou fazendo o segundo passo da especialização, que seria o lato sensu e o stricto sensu, que é da gastroenterologia. E assim, estou amando, né? O último, o primeiro final de semana que teve desse ano foi de farmacologia, então, assim, todas as interações de drogas, de nutrientes, como a gente, assim, não tem noção, assim, às vezes, do que influencia, do que pode fazer, né? Como a gente precisa, e aí me afirma mais ainda que a imunidade e a nossa microbiota, que é popularmente chamada, né, de flora intestinal, é o que mais importa para a nossa saúde, né? É o que manda, é o que comanda tudo, porque toda a absorção e reabsorção, né, de nutrientes, de medicamentos, porque tem muitas vezes que as pessoas precisam, enfim, tudo isso depende da nossa flora intestinal saudável, porque passa pelo, né, começa pela boca, passa pelo esôfago, estômago, intestino, então tudo isso já tem um caminho, então começa lá pela mastigação, por tudo isso, né? Chega no intestino, vai pela via cava, através da, né, nosso caminho enterohepático, que a gente chama, que é intestino-fígado, e do fígado vai para a corrente sanguínea. Muitas vezes volta para o intestino, volta para o fígado, né? Tem a conexão cérebro-intestino com tudo isso pelo nervo vago, né? Então, o intestino eu digo que é o primeiro cérebro, não é o segundo, né? Então, assim, a gente tem 90% de todos os hormônios, de todos os neurotransmissores, de todas as enzimas, de tudo que acontece depende do nosso intestino e é somente sinalizado no cérebro e em outros órgãos, né? Então a gente precisa entender isso, né? Que tudo trabalha em sinergia, fígado, pâncreas, rim, né? Tudo isso ali nos principais órgãos vitais, né? A gente precisa entender isso e tudo começa com a maneira que a gente come, com o que a gente come, com o que a gente se alimenta, né? E assim, eu sempre falo, assim, um dos principais suplementos que eu gosto muito e que vem sendo muito estudado como um flavobiótico, que agora é uma nova classe, né? Então a gente não tem mais somente pré-bióticos, né? Que seriam aquelas fibras que alimentam essas bactérias do nosso intestino. Então a gente tem que entender que a gente tem uma cadeia alimentar dentro do nosso intestino. Então, por isso que a gente pensou num protocolo que atingisse isso, que levasse nutrientes ali com o chá, com o ômega 3, com a clorela, tudo, para que a gente pudesse o quê?
desinflamar, né? Para a gente pudesse regular o nosso metabolismo. O que a gente precisa? De equilíbrio, né, nessa nossa cadeia alimentar interna, né? Digamos assim. A gente precisa que as coisas funcionem de uma maneira, né, balanceada. Então, para isso, a gente precisa ter, né? E a gente não consegue via alimentação tudo. Então, eu sou uma defensora da nutrição e da suplementação desde adolescente, porque eu vi na prática que não dá, que a gente precisa incluir muitos alimentos. E assim, eu gosto muito da Jean Rosé, e assim, afirmo para vocês, porque é comida mesmo, é alimentos, suplementos vêm de origem realmente, sabe, natural. Então é algo assim que tem pouquíssimas contraindicações, se for, né, o caso de alguns determinados ali específicos, mas assim, praticamente não temos. A gente pode estar seguro dos produtos, da qualidade, né? Eu mesmo uso com a minha filha, todos os dias, indico, e assim, é maravilhoso, sabe? Produtos, tudo mais. Então, assim, a gente, né, a conexão o ômega 3, como eu estava falando, ele vai agir muito nessa questão da modulação intestinal, ele vai agir como um reparador da nossa mucosa, né? Sendo um anti-inflamatório, um antioxidante natural, né? Algo que vai conseguir modular ali essa barreira física para que não passe, porque o que acontece? A gente tem o nosso intestino, certo? Eu gosto de desenhar, né, gente? Qualquer hora eu vou ter que organizar um daqueles, sabe que tem agora que a gente põe a tela e desenha, assim, que agora é tudo moderno, né? Eu sou obrigada a organizar isso. Então, assim, a gente tem o nosso intestino, né? Então, aqui, pensa nas velocidades, mas vamos supor, a gente tem o intestino aqui. Aqui é o lúmen, onde forma o bolo fecal, certo? Mas ao redor é a célula intestinal mesmo, os enterócitos. Se a gente abrir isso, ampliar, isso é como se fosse uma rede de xadrez, assim, né, em camadinhas. É a nossa barreira física intestinal. Só que com o passar, né, com o passar da exposição que a gente tem, né, qual seria essa exposição? Pedaços grandes, mal digeridos, principalmente de carnes, de alimentos fibrosos, né? Medicamentos, poluição, excesso de açúcar, né? Excesso de, enfim, poluentes que a gente está, né, exposto, várias coisas, né, que podem estar ali, antibióticos, etc. Várias coisas que podem estar aí fazendo esse desequilíbrio no nosso microbiota. O que acontece? Eles ficam parados ali e começam a fazer uma inflamaçãozinha de baixo grau, e aí começa a fazer buraquinhos. Então, essa barreira que tem que estar fechada, ela começa a estar esburacada. E quando ela está esburacada, né, por conta dessas bactérias ruins que começam a se formar. Por quê? Porque quando você tem pedaços grandes, quando você tem coisas que vão agredir as nossas células, a nossa microbiota, o nosso sistema de defesa vai tentar, opa, tem um invasor. Então ele vai tentar combater. E né, nessa questão de combater, vão vir um monte de bactérias e vão tentar, digamos, destruir aquilo ali. Mas ao mesmo tempo vai fazer uma inflamação na parede celular e vai abrindo buraquinhos. E essas toxinas, dessa inflamaçãozinha de baixo grau que a gente chama, elas vão afetando as células, elas vão deixando as células ter nutrientes, as células vão emburacando e passa várias toxinas por aí, né? Então a gente começa a inflamar outros órgãos às vezes. Então, assim, para ver como é importante, né? Então, muitas vezes a gente está nesse desequilíbrio, a gente não sabe da onde a gente tem sempre renite, da onde a gente tem dermatite, da onde a gente tem uma resistência à insulina ali, uma pré-diabetes, da onde a gente tem colesterol, por exemplo, alto, né, triglicerídeos, enfim, as toxinas alimentam as células de gordura, né? Elas dão vazão aí para deixar livre, digamos, né? A corrente sanguínea para passar e para ir para onde foi, ou então, eu tenho sempre infecção urinária de repetição, eu tenho sempre cândida. Por quê? Porque começa a mudar o padrão desses micro-organismos e eles começam a translocar. E aí muda pH, muda o ambiente, e aí propicia que a gente ative alguns micro-organismos que começam a ser patogênicos e desenvolver doenças, né? Então, tudo começa por ali, né? Então, se a gente precisa dar nutrientes para que a gente possa formar, né? A gente precisa de água, a gente precisa de jejum fisiológico noturno de 12 horas. Isso é fisiológico, não é nenhum protocolo de jejum intermitente, não é nenhuma dieta da moda, não é nada disso, né? A gente foi feito para isso, a gente foi feito para
ter atividades e se nutrir em 12 horas, gastar energia, produzir em 12 horas, tendo uma boa nutrição e descansar nas outras 12. Regular todo o nosso metabolismo, né? Limpar os órgãos. E para isso a gente precisa dar um tempo. A nossa microbiota, ela funciona da seguinte maneira. As bactérias têm uma vida útil de 48 a 72 horas, né? Algumas mais resistentes, assim, né? Mas pelo menos 24 a 48 horas a vida útil de uma bactéria. Então, assim, elas morrem, né? E elas precisam morrer. E esses fragmentos dessas bactérias mortas é que vão fortalecer a cadeia alimentar, a nossa microbiota, né? E isso vai fazer com que tudo flua adequadamente para a formação de neurônios, de neurotransmissores, de hormônios, de enzimas, né, de carreamento de nutrientes, tudo isso. Então, se a gente, né, começa a estar emendando várias refeições ruins, se a gente começa a estar exposto a muita coisa sem ter o equilíbrio, sem ter os nutrientes corretos, a gente não consegue, né, fazer, se a gente está comendo, meia-noite a gente está comendo, 6 da manhã a gente está comendo, né, não dorme direito, expõe, não tá esse tempo, né, para a gente fazer esse equilíbrio, a gente começa a ter um padrão, né, de microbiota ruim, um padrão que produz substâncias ruins, um padrão que gera gases, um padrão que gera estufamento, um padrão que gera subprodutos que são cancerígenos, né? Um padrão que gera substratos que vão alterar e vão levar colesterol, triglicerídeos para a corrente sanguínea, que vão inflamar o fígado, que vão inflamar a vesícula, que vão, enfim, carrear cálcio e formar cálculo renal, ou seja, né, que vai atacar ali, que vai produzir muco demais e vai atacar vias aéreas. Manu, Aí é muito. Oi? deixa eu só, desculpa te interromper aí, só Pode, dar um porque eu me empolgo. recadinho, porque, pessoal, vão mandando as mensagens aqui no chat, porque a gente vai ter a fala da Manu, depois a Estela vai falar um pouquinho e a gente vai estar respondendo perguntas. É muito importante para direcionar para aquilo que vocês também, como a gente está começando, e eu vi que já tem pergunta, por isso que né, te interrompi, Manu, para avisá-los. Então, vão compartilhando ali, eu estou anotando, tá? Que aí a Tá. gente vai Eu, fazendo as sim, perguntas na sequência para vocês, tá? Pode continuar, tá. Manu. Pode deixar, eu já vou finalizar. Mas assim, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Resumindo, assim, eu fiz essa introdução e expliquei para vocês, porque os protocolos, né, as coisas que a gente desenvolve, eles são voltados para isso, né? Então, a nutrição, ela tem esse tempo de ação, né? A gente precisa modular o organismo, e para a gente precisa modular com esses nutrientes que vão realmente da base, da vitaminas, minerais, que vão desinflamar, que vão deixar o nosso organismo em equilíbrio, uma homeostase, né? Porque assim, a gente vai ter exposição, a gente não vai viver numa bolha, porque é impossível, e a gente vai ter momentos, vai ter refeições livres, vai ter várias coisas em família, que também é legal, né? E daí a gente vai poder fazer isso sem culpa e tranquilo se a gente está equilibrado e desinflamado. O problema é quando a gente está no ciclo ruim, né? O problema é quando a gente não. Aí a gente não consegue emagrecer, daí emagrece, volta, efeito sanfona, não consegue ter uma vitalidade positiva, né? Então a gente precisa se conhecer, eu sempre falo, porque cada indivíduo tem um metabolismo único, né? E às vezes, muitas vezes, até alguns alimentos, mesmo saudáveis, podem não ser bons para algumas pessoas, né? Ou às vezes alguns ruins. Então, assim, a gente tem que se conhecer, mas num padrão geral, a gente tem que ter seguridade de estar falando para a pessoa que a gente está se baseando de alimentos que têm evidência científica, de suplementos que são validados, né, que a gente sabe que vai realmente fazer aquele efeito que a gente está querendo, né? Então a gente tenta trabalhar com isso, com qualidade de vida, com saúde, com vitalidade positiva, né? Com nutrientes aí, receitinhas que são gostosas, que são boas, que são práticas para o dia a dia, mas que trazem muito nutriente, né? Que traz muitos detalhes, muitos fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas, micronutrientes que a gente precisa para a gente poder, né, ter tudo isso, né? A gente ter aí uma saúde em dia, a gente ter, né, uma qualidade de vida boa, uma vitalidade positiva, uma imunidade forte porque a gente, né, vida corrida para todo mundo, é isso aí. Então, para a gente poder aguentar tudo isso, né?
e poder equilibrar os nutrientes, a gente precisa disso, de ter um equilíbrio na dieta e precisa de uma mínima suplementação, né? O que eu falo, porque a gente não consegue completar tudo com alimentação. Por exemplo, ômega 3. Ômega 3, nem que tu coma peixe, linhaça e fontes de ômega 3 vegetais e animais 5 vezes na semana, tu não vai conseguir a quantidade que tu precisa para equilibrar ali, né, os ômegas, né, a família dos ômegas, o metabolismo das gorduras, né? E a gente sabe que excesso de gorduras animais, ou de ômega 6, ou de colesterol e tal, desequilibra também. Então a gente precisa pensar nisso. Além do que ômega 3, além de equilibrar essa parte, ele é um flavobiótico, ou seja, ele faz uma modulação da nossa microbiota intestinal, ele é um anti-inflamatório natural, né? Alguns princípios ativos agem no cérebro, né? Fazendo melhora de cognição, memória, neuroprotetores, desinflamam, né? Facilitam, né, a nossa queima de gordura, o nosso uso de gordura como fonte de energia, então o nosso corpo fica mais lipolítico e não acumula tanto, ou seja, várias coisas. Então a gente pensou em tudo isso e principalmente, né, nesse equilíbrio da nossa modulação intestinal para que tudo funcione da nossa microbiota, como eu expliquei. Acho que eu vou responder perguntas, né? Porque senão eu fico falando aqui até amanhã, mas podem me Não, perguntando, tá? Manu, antes aí eu vou passar daí para a Estela, depois a gente faz as Tá, perguntas, mas ótimo. eu quero que você fale um pouco, antes de chamar a Estela, Tá, o Rinosec nessa função também. O ômega 3, gente, é esse suplemento que todo mundo tem que usar. São muito pequenas as contraindicações. Tem determinados tipos de câncer ou alergia ao peixe, né? E o nosso ômega, até para comentar aqui com vocês, o nosso ômega, a fonte dele ele é uma marca que é uma das melhores do mundo, que é o MEG 3. Inclusive, eu entrei final do ano passado com pedido da certificação para a gente poder usar, né, o selo MEG 3, que é algo que não existe questionamento. Quando a gente coloca ali MEG 3, é só você pesquisar qual é o MEG 3. É um dos melhores do mundo, se não for o melhor. Então, é um suplemento incrível, mas o nosso protocolo, que cuida também do intestino, então ele pode ser agregado a esse protocolo. A ideia do protocolo é ter um protocolo enxuto para ficar mais acessível para todos, mas é muito importante incluir o ômega e outros suplementos que a gente vai falar também, que é muito importante. Mas eu quero, Manu, que você fale um pouquinho nessa função do nosso chá da a função do chá no intestino, no nosso organismo, por que que ele está dando tanto resultado? O pessoal está relatando essa melhora no intestino, né, muito rápida, e porque foi tudo estudado, gente, desde os percentuais. Então, fala um pouquinho aí para gente, aí depois eu chamo a Estela e a gente começa a fazer as perguntas. sim. Nossa, assim, ó, esse chá é sensacional, assim, realmente maravilhoso. O que que a gente pensou, né? As plantas que tem ali, que é a associação, tem um pouquinho do sene também, que é muito importante para o intestino, mas em dose certa. Por isso que a gente pensou nesse equilíbrio, né? Então a gente tem tudo isso de uma concentração que não vai irritar o intestino, não vai sobrecarregar, mas sim vai conseguir limpar, vai conseguir modular, né? Então a gente consegue fazer com que ele haja, por também, lógico, ser na forma de chá, porque também é água, né? Tem que ser pensado nisso. Então, muitas vezes também é bem importante a gente falar isso, porque existem muitos suplementos por aí em forma de cápsula, de outras coisas, com doses não tão corretas, e daí não vai funcionar dessa maneira, né? Então, o chá, justamente para ter a água também. E aí é um combo completo, né? Além de ter os, digamos assim, fitoterápicos ali, que são micronutrientes, fitoterápicos, antioxidantes, enfim, né? Esses são, digamos, substâncias ativas, né? Que fazem com que a gente consiga realmente modular e hidratar o nosso intestino e conseguir eliminar realmente as fezes. Porque o que acontece, gente? A gente fica
Muito, e vocês não vão acreditar. A gente fica muito, às vezes, com fezes velhas por muito tempo no nosso intestino, né? Por muito tempo. Então a gente precisa limpar, né? Isso aí é fato. A gente precisa renovar, a gente precisa fazer um reset dessa microbiota, né? E esse chá ele é completo para fazer isso, né? Para justamente ajudar nisso, logicamente, junto com a dieta, com as outras coisas, com ingestão de água e tal, mas assim, ele foi muito pensado nas quantidades e nesse efeito de limpeza mesmo, para a gente poder fazer, sabe, eliminar realmente tudo. E aí, assim, quando a gente faz isso, quando a gente consegue renovar essas células que eu expliquei no começo, né, que os enterócitos estão ali a mil, nutridos, que não tem essas fezes velhas paradas, que, né, a gente consegue eliminar junto esses fragmentos dessas bactérias mortas, enfim, tudo isso começa a ter um efeito, né? Aí é a água também, porque também quando a gente não toma água suficiente, a gente reabsorve água do intestino, porque é o lugar que mais tem água, né? Porque é um órgão enorme. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar o intestino sem água, sem nutrientes, sem vida, com fezes paradas. Então a gente tudo está em um só, né? Então assim, realmente o chá tem um efeito maravilhoso, tá? E ele desincha, ele te deixa mais leve, porque justamente a gente impede que fique essa inflamaçãozinha de baixo grau, essas bactérias ali formando gases, né? Tentando eliminar essas fezes velhas e não conseguindo, digamos assim, né? Então a gente faz essa limpeza, esse reset mesmo com essa bem específico para a gente tratar esse desequilíbrio, né, que se chama disbiose do intestino, tá? Não sei se ficou claro, se vocês deu para entender. Ficou sim. Então, teve uma pergunta sobre a pessoa ter muita enxaqueca, não lembro agora quem perguntou, né? E se tem relação, mas aí em tudo isso você já respondeu, né? Que tem, e a Total. causa, né? Olha o tanto de coisa que quando a gente melhora a função do intestino, a gente melhora no nosso corpo, gente. É a imunidade, olha, e o quanto a gente pode adoecer. Então, é claro que pode não ser a única causa, mas com certeza deve ser a principal. Enxaqueca está totalmente relacionada com a alimentação, com o intestino, né? Até É, eu vi aqui, até o humor melhora. Eu consegui ler um comentário. Mas é lógico, né, gente? Porque assim, ó, em 2016 foi quando eu fui para os Estados Unidos, né? Passar um tempo lá. E logo eu já fui no American College nesse congresso, em maio de 2016, que veio à tona pela primeira vez, né? Foi trazido todos os estudos comprovando cientificamente que não é empírico, né? Que a gente está enfesado, não é empírico que o pensamento tem poder, entre aspas, né? Que a gente fala. Por quê? Porque realmente a gente manda por receptores, pelo nervo vago, tudo informações que se comunicam o tempo inteiro. Então é lógico, né, que uma pessoa que está com o intestino desequilibrado, e isso às vezes as pessoas podem ter uma motilidade intestinal e podem ir no banheiro todos os dias, mas isso não significa que elas não estejam desequilibradas dando microbiota, né? Muitas vezes elas também estão com o intestino preso ou solto por irritar em alguma parte ali, porém, né, aí óbvio que está desequilibrado, mas assim, né, às vezes mesmo com funcionamento normal pode estar desequilibrado, e é lógico que a pessoa vai estar, né? Então altera humor, comportamento, altera muita. Tem tudo a ver, né? Então a gente tem que pensar que a gente é um só, que essa conexão mental, cerebral, física, orgânica, a gente é um ser único, não é nada separado, não é nada empírico, não é psicológico, coisa da tua cabeça, não. Os sintomas, claro que eles vão se refletir no psicológico, mas eles são físicos, eles vêm de uma origem orgânica, né? Então, isso que a gente tem que entender, sabe? Isso é bem importante, isso explica muito. E agora a ciência está trazendo isso à tona e eu fico muito feliz, porque realmente é o que faz sentido, né? perfeito, Manu. Gente, quanta informação, né? Quanta informação. É muito legal a gente ter essa informação e esse conhecimento, porque muitas vezes a gente não sabe que precisa tanto de um suplemento. Muitas vezes a pessoa que você vai conversar
Ela não sabe de tudo isso. Ela não tem ideia que às vezes aquele problema que ela sofre a vida inteira são ajustes que ela vai fazendo com a suplementação, Então, quando você tem esse conhecimento, você consegue mostrar para o seu cliente a necessidade de suplementar, de cuidar da alimentação. Então é maravilhoso. E aí sim, a gente começa a fazer diferença na vida das pessoas. É muito mais do que trocar o dinheiro por um produto, né? Eu acho que é muito gratificante quando a gente consegue ter abundância financeira, quando a gente consegue ganhar dinheiro e a gente sabe que a gente está ajudando, que a gente está levando informação de qualidade e fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Então, esses treinamentos a gente vai fazer assim. Eu quero até combinar com as meninas, não precisa estar as duas, a gente pode ir alternando, mas fazer todo mês, uma vez por mês, uma live aberta com vocês, porque daí a gente precisa fazer mais cedo, porque eu sei que o horário do Brasil fica muito tarde para a maioria e não tem como, sabe? Vocês topam, meninas? Aí a gente Claro. faz uma por mês para vocês, pro pessoal aí da Europa nesse horário que eu acho que fica mais fácil, tá? Para passar e passando as informações, umas só para tirar dúvida e responder as perguntas, gente, porque eu sei que tem coisas mais específicas em cada país, enfim, e isso é importante. E aí, antes de fazer as outras perguntas, podem ir mandando aqui, eu estou anotando, estou já batendo a foto das perguntas, a gente já vai respondendo todas. Mas eu quero chamar aqui também para falar para vocês, né? Alguns aí já tiveram o privilégio de ter uma mentoria com ela, de ouvir os treinamentos dela, né? Que é também para mim uma das minhas mentoras, né? Uma das pessoas que eu conheço assim com maior conhecimento e um coração assim do tamanho do mundo, né? A realização da vida dela é fazer isso aqui, né? É compartilhar toda essa experiência, toda essa vivência, né? Ela fala, o multinível ele me encanta por esse compartilhar, né? Por eu poder deixar um legado através de tudo isso que eu vivi. Né? Então, olha, gente, para mim é uma das mestras também aí na área da saúde. Então, recebendo aqui a nossa duplo diamante, Estela Mari. Seja bem-vinda, Estela. Boa noite, pessoal. É com grande prazer estar com vocês realmente. É maravilhoso ficar ouvindo a Manu, né? A gente fica assim extasiada porque é a minha grande paixão. Eu tô nesse negócio de suplementos, de nutrição, de mate há 30 anos. Não consigo parar, porque eu acho assim que o marketing é a minha maior ferramenta para mim poder chegar nas pessoas e fazer a diferença. Eu sempre digo que eu trabalho com 2 F, né? A diferença física e financeira das pessoas, né? Porque é realmente sensacional. Mas olha, por que me apaixonei do marketing a suplementação, a nutrição? Porque eu tive a felicidade de, quando eu iniciei o marketing há 30 anos atrás, foi um médico que me colocou, Dr. Davi Gershman, né? E foi o meu primeiro susto. Eu era uma bancária, né? Que eu tinha uma filha com um monte de problema de saúde, mas eu era uma bancária, não tinha a mínima ideia de eu só sabia de doenças, dos problemas que a minha filha tinha. Vocês imaginem, há 48 anos atrás, a alergia à lactose, ninguém nem sequer conhecia, né?
E fizemos horrores com ela, exames, levamos para São Paulo, sou gaúcha, trouxemos de volta, não tinha o que fazer. Eu chorava porque não existia leite de soja, que era por causa da lactose, eu tinha que fazer aquilo em casa, é horrível, era fedorento. Então, foi muito triste para mim toda essa parte. E aí o doutor Davi, com toda a paciência dele, ele me fez algumas coisas sensacionais, como me mostrar muito bem a diferença entre medicamento, remédio e suplemento, como o corpo age e reage mediante um e outro, como ele se limpa, o que ele acumula, o que ele consegue colocar para fora, né? Então, eu tive muita felicidade de iniciar com o doutor Davi. Eu, nesses 30 anos, eu passei em 4 empresas de marketing. E sempre eu passei porque sempre procurei o melhor. E porque eu acho de uma extrema responsabilidade minha eu passar algo para uma pessoa que eu não tenha plena segurança daquilo que faço ou daquilo que eu estou dando. Eu, quando digo algo para ser tomado, ou a quantidade que às vezes se apavoram, né? As pessoas, eu digo, ó, vai tranquilo, porque é isso mesmo, né? Então, depois do doutor Davi, eu tive a felicidade de ter um excelente mentor, diversas vezes, não foi uma vez só, foi Jimmy Rohn, né? Jimmy Rohn me desbloqueou, Jimmy Rohn me fez me desenvolver, fez eu perceber que se eu não me amo, se eu não me gosto, que se eu não estiver em primeiro lugar, eu jamais vou poder ajudar os outros, né? Depois eu tive a felicidade, há muitos anos atrás, há mais de 18 anos, de ser convocada pela a empresa que eu estava, a Forever Living, não tenho por que esconder, a passar 30 dias nos Estados Unidos, e eu me apavorei, não Daí falava. que veio a aloe vera, então, hein? Descobri! Exatamente, aí que nasceu minha grande paixão, né? Passei 30 dias, eu fiz da planta até sua mesa, ou seja, eu aprendi todo o processo. Tive com aquele monte de cientista e tive a felicidade, eu tinha um tradutor durante o dia inteiro e como eu não falava inglês, eu ganhei uma tradutora que morava no mesmo hotel, porque se me desse qualquer coisa, eu tinha alguém para me traduzir. Me apaixonei e todo mundo diz que eu sou a embaixadora do Aloy, porque eu, como tem aquela mania de compartilhar tudo que eu sei, eu coloquei já o Aloy em 4 empresas, né? E se me perguntar quanto eu ganhei, 0,00000 em finanças. Agora, no meu amor, no meu bem-estar, na minha felicidade, saber que eu estou ajudando as pessoas, foi imenso. E nessa época que eu fiz parte da Forever, foi formado um grupo, né? Que hoje nós somos 4 pessoas que não têm DR, ou não temos CRM, né? Mas temos as nossas, por exemplo, eu sou uma terapeuta ortobiomolecular, fiz diversos outros cursos, né? Sou coach de atendimento, então eu consigo ouvir, pegar lá adiante o que a pessoa está dizendo. E nesta época foi formado um grupo. E o doutor Lair é uma pessoa que lê muitos livros todos os dias, né? Ele está sempre fazendo pesquisas e ele desenvolveu essa linguagem simples de se comunicar, graças a nós 4 que não temos nada a ver com os DR deles. Então, são 18 médicos e 4, uma argentina, eu brasileira, e mais uma pessoa do México e uma de Honduras, certo? Nós escutamos tudo que ele fala,
o que ele descobriu, o que leu, o que deixou de ler, as novidades dele. Tem dias que é bem difícil, é 5h30 no máximo da manhã, ele está na orelha da gente até 7 horas, né? Contando, e daí você tem que contar para ele o que você aprendeu, o que você entendeu do que ele falou. E depois, numa segunda vez, ele retorna aquilo lá para ficar numa linguagem onde ele grava todos os áudios. Então, uma vez por mês, a gente tem a felicidade de fazer perguntas para ele, quando é alguma coisa meio difícil que a gente consiga responder. Então, eu sempre digo que eu tenho a felicidade de sempre ter excelentes mentores junto comigo, né, para mim poder desenvolver essa paixão que eu tenho por saúde e nutrição, né? Outra coisa que ouvindo a Malu falar, eu fico muito encantada, porque como a gente estava dizendo, como a Malu mesmo falou, já faz mais de 8 meses que a gente sabe que tem todos os estudos científicos comprobatórios de que o nosso intestino não é mais o segundo cérebro, e sim o primeiro. E que se ainda não está em altas mídias, é porque ainda estamos tentando achar um jeito, eles estão tentando, de não chocar, porque nós estamos indo atrás de uma cultura centenária das pessoas, né? Então, para você fazer as pessoas entender o quanto é importante comer essas 4 etapas entre aquilo que você coloca para dentro, aquilo que tu consegue digerir, aquilo que você consegue assimilar e aquilo que você consegue excretar, aquele pouco que fica, né? Vai além do que somos o que comemos. Somos aquilo que as nossas células recebem, na verdade. Esta é a grande sacada de hoje. Porque o que nós comemos, a gente come tanto absurdo, né? Tanta coisa que a mídia nos coloca como uma coisa simples e natural, ou maravilhosa, como aqui no Brasil a gente foi criado como um danoninho valia por um bifinho, e que de bifinho e de valor ele não tinha nada, né? Então a mídia está ali para nos corromper, para nos levar para um lado e para o outro, de braços dados, né? Outro estudo que vai revolucionar muito, porque ele não é o primeiro nem o segundo estudo em termos disso, e eles também estão tendo dificuldade de como colocar isso, é sobre os óleos vegetais, os ômega 6, né? Que todo mundo entende óleo vegetal como soja, e na verdade, o óleo vegetal é aquele que tu paga bem caro, tal de girassol, ou de canola, né? O óleo de trigo, ou quer dizer, de milho, o óleo de algodão, e todos esses, e muitas outras coisas, como, por exemplo, um médico receitar por uma pessoa fazer uso de alguns grãos, né? Como a linhaça, por exemplo, e ainda de exigir que seja a dourada, que não tem nada a ver, pouquíssima diferença entre a dourada e a nossa, que é nacional, né? E que a maioria das pessoas após os 40, porque eu estou sendo bondosa, não faz essa transformação de jeito nenhum, né? A não ser, como diz o gaúcho mesmo, um cocô mais lubrificado, né? Certo? Tô louca daí que a gente consiga colocar a nossa Aloy aí nos Estados Unidos, porque eu sei que essas meninas e esses meninos que estão trabalhando aí na Europa e nos Estados Unidos vão realmente se deliciar, né? Tem tantas outras coisas que a gente não pode, na verdade, nem falar, né? Então, gente, os óleos, os ômega 6, como a Malu falou, a
São pequenas coisas que a gente comete de erros todos os dias que fazem com que, entre aquilo que se come e aquilo que chega às nossas células, tem uma grande diferença. E as nossas células são responsáveis por a gente realmente ter saúde, pela duplicação. Mas vocês aí têm produtos fantásticos, como a coenzima, que é a minha outra grande paixão, né? Eu dizia, Dai, por favor, coloca a coenzima para nós, porque a coenzima é a respiração das nossas células, é a duplicação, ela mata as células que não estão certas, ela faz o mesmo trabalho das células T. Então, a gente é muito importante uma série. Os nossos produtos foi a minha grande paixão pela Jean Rosé. E, para dizer bem a verdade, a minha segunda grande paixão foi a forma com que Jean Rosé trabalha com a gente. Porque quando você consegue chegar para uma diretora, né? E mesmo sem ter aquele DR, certo? E sim, só eu sou uma terapeuta formada, tenho a minha associação, né? Mas hoje qualquer empresa, qualquer lugar, as pessoas são tão acostumadas apenas com DRs ou CRMs, né? E você chegar numa empresa e dizer assim, olha, vamos tirar tudo que tiver soja de conservante, vamos tirar tudo que for com corante, essas cápsulas coloridas, essas coisas assim, não faz bem para a saúde de ninguém, né? Vamos ver o que está sendo misturado. Então, essa paixão de ver a Dai, ouvir, lutar, conseguir achar pessoas que façam como você, Manu, que façam, vamos dizer, aquilo que a gente precisa, é o que me cativou e o que me cativa, né? Então, hoje, gente, a minha realmente só posso dizer, né? Estela, Oi. deixa eu interromper você para fazer uma colocação aqui, né, do que você está falando. Sabe, gente, se vocês, qualquer dia numa live que a gente fizer de treinamento e tal, eu vou chamar a Clara, até a minha filha, para falar. Eu dou os suplementos para ela e não são poucos. Eu recebo vídeos, todo mundo aqui em casa toma. Eu recebo vídeos de mães dando para os filhos, bebês pequenos, entende? Então, eu faço sempre e escuto, porque eu acho que a minha equipe é muito melhor do que eu. E eu sou cercada de pessoas, assim, extraordinárias, que estão alinhados, mais do que currículo. É claro que as duas aí têm um currículo incrível, mas eu sempre olhei para isso, né? Eu procurei muito uma Nutri, né? Por exemplo, e eu falei isso para Manu também, que trabalhasse com o coração, que falasse assim, que fizesse trabalho e tudo como se fosse para a filha, para a família, né? E é assim que a gente desenvolve os suplementos, né? Então vocês vão ver de todos os profissionais, até de outros, dos cosméticos, dos farmacêuticos, vocês vão sentir a mesma coisa em todos os profissionais que estão aqui trabalhando comigo, né? Então eu fico muito orgulhosa dessa equipe, sabe? E se é tão boa é porque eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Então é esse Você tem cuidado. uma energia fantástica. A empresa tem uma energia muito boa, que nos cativa, que nos atrai, que a gente consegue complementar os sonhos, tá? Então, pessoal, os nossos suplementos a nível, vamos falar agora as coisas que vamos dizer fica um pouco chato ou um pouco diferente para Manu. Os nossos suplementos, né? Estão na nossa mão exatamente porque aqui no Brasil tem uma Anvisa, lá nos Estados Unidos eu sei que é o FDA, e na Europa nem sei qual é que é o órgão, porque ainda não me. Mas eles estão na nossa mão porque, em primeiro lugar, são seguros.
são seguros. Então, não tenham medo de errar. A nossa linha, não tenham medo de errar, em primeiro lugar. Segundo lugar, tudo que tem nos potinhos, que está escrito nos rótulos dos nossos produtos, certo? Tudo que está nos rótulos dos produtos são doses de prevenção. E todas as pessoas que chegam até vocês, elas já chegam com problemas. Elas já chegam com dificuldades, elas já passaram em diversas pessoas. Então, não tenha medo de dobrar a dose, duplicar a dose. Tem pessoas, por exemplo, não tem como fugir da aloe vera, vai e volta, né? Tem pessoas, por exemplo, que eu peguei, que me mandaram para casa, que estava desenganados do médico, que um do seio era uma couve-flor. Ele já tinha arrebentado, estava uma couve-flor. E não tinha mais o que fazer, né? Essa senhora tomava 1 litro de aloe vera por dia. E não morreu, muito pelo contrário, hoje ela está viva, feliz da vida, já fazem 5 anos, tá? É que nós brasileiros vamos nos 50, 100, 150, por quê? Porque a gente não tem, vamos dizer, o mesmo amor pela saúde em primeiro lugar. E depois a gente fica achando que todas as roupas, os sapatos e outras coisas é mais importante que a nossa saúde. E sempre quando alguém me diz algo como, não posso, é meio caro, eu não consigo agora, não posso pegar tudo, a primeira coisa que eu coloco é, você pode me dizer de que forma você imagina que quer desenvelhecer? Porque se tu não te cuidar agora, tua velhice vai ser terrível. Vai ter que ter um filho para te dar na boca. Vai ter que ter um filho para te trocar. Põe no sol, tira do sol, né? Ajuda a tomar banho. Então é isso que tu quer? Então a tua prioridade não é o vestido, não é o sapato, é a tua nutrição. Porque ninguém que está em cima da face da terra, nem no Brasil e nem em outro país, hoje está livre de não precisar de suplementação. Nenhum alimento, nenhum grupo de alimento dá para o nosso organismo as necessidades básicas diárias, que são mais de 176 nutrientes. E a gente dá no café da manhã o quê? Café, açúcar, margarina ainda, em vez de manteiga, né? E muito carboidrato. Mas então, para dizer para vocês assim, complementando as coisas da Manu, eu dizia assim, eu digo para as pessoas, retire o óleo, todo o ômega 6, essa é a primeira fase. Segunda fase, mastigue com calma, teu triturador, teu liquidificador é aqui. Teu estômago é teu misturador, ele vai misturar para poder mais abaixo um pouquinho ser assimilado aquilo que está bem misturado. Se essas etapas aí falharem, você já tem meio prejuízo. E aí tu vai para cima do glúten, né? Massa, arroz, né? Açúcar. O leite é um grande veneno, é a minha grande briga com todas as nutricionistas que eu conheço, menos a Manu, eu ainda não briguei com ela por causa de leite, né? Mas leite é a nossa grande guerra, né? Hoje Sou eu dessas. estou apavorada com a quantidade de gente jovem com problema de próstata, inflamação. É horrível de ver. Após a Covid, a gente teve a felicidade de desenvolver produtos fantásticos, que logo, logo estarão chegando aí com vocês também. Mas
A base de tudo, gente, vocês têm aí. Porque vocês têm, além do chá que vai ajudar muito vocês a fazer uma limpeza, certo? Vocês têm o polivitamínico que já ajuda nas vitaminas que estejam faltando. Vocês têm a clorela, que tem aminoácidos como a lisina e outros, junto com a B, e é extremamente segura, certo? Porque senão não subiria na NASA como alimento do astronauta. Para os malhadinhos que gosto de fazer, é o que ajuda a massa se fixar, a massa, né? Não adianta só lá malhar, se não tomar clorela. Você pode te entupir de outras coisas, a clorela é que vai fixar a massa, por isso que sobe para o espaço. Vocês têm o ômega 3, que é o produto que mais os médicos recomendam e receitam e aceitam no mundo inteiro, porque ele age nos 5 sentidos. Qualquer problema. Eu respondo todos os dias. Tenho doença do Crohn, eu começo. Ômega 3, porque não existe um anti-inflamatório. Ele age diretamente na mielina das células, reformulando, ajudando tudo essa parte que a gente necessita. Então, qualquer que seja o problema de inflamação, vocês têm que entrar com o ômega 3. Certo? O outro grande produto que vocês têm aí é o nosso colágeno tipo 2. Gente, ele é fantástico. Ele é um produto assim, que eu vou dizer para vocês, eu ponho até na minha sobremesa, porque ele é um produto, ele é anti-inflamatório. Vocês compram cúrcuma ou outro nome que dão, como é que é mesmo? Açafrão? Infelizmente, para nós aqui no Brasil, tudo é mais pintado e tingido do que realmente é puro e verdadeiro. Ali eu sei que é puro e verdadeiro, certo? Então, ali eu sei que nós temos o extrato da cúrcuma, que é a curcumina, que é mais potencializado ainda. Então, não tem reumatismo, não tem problema de articulação, não tem nada que vai ajudar, junto com o ômega 3, a combater qualquer tipo de artrite, artrose, né? Hérnia de disco ciático, o que vocês imaginar, nós temos o nosso colágeno tipo 2. A coenzima não posso nem falar, porque a coenzima, para mim, eu que assisti o lançamento dela, né? Nasceu na mesma idade que eu, ou seja, em 1957 foi que foi descoberto, né? Aí um japonês começou a estudar, viu que era ótimo para o coração, seguiram adiante, descobriram outras coisas, como até para quem quer engravidar, a coenzima ajuda muito, certo? A coenzima para todas e qualquer doença de coração, todas. Ah, mas eu já tive infarto, eu tenho arritmia, eu tenho isso, eu tenho. Ela não existe contraindicação. Devemos tomar. No Brasil, por exemplo, eles falam em 300 mg. Os Estados Unidos começam com 300 mg e vão a 1.800 mg diariamente, sem contraindicação. Tá? Então, por que eu estou falando nessas dosagens? Para vocês entenderem que não tem problema. Quando vocês pegarem alguém com problema, por favor, não me dê a dosagem do rótulo, que é muito baixa. Você precisa fazer a diferença, trancar aquele processo. E é lógico, ajudar essa pessoa a entender que tem que comer mais calmo, não pode tomar refrigerante junto, né? Tem que mastigar bem, eliminar óleo de soja, tirar uma série de alimentos que hoje nós temos na nossa mesa, leite, açúcar. Eu ontem mesmo estava dando uma palestra para 60 pessoas com problema de câncer na Liga de Câncer Feminino. E elas ficaram apavoradas. Sorte que eu levei, inclusive, o livro
para mostrar, porque elas ficaram apavoradas, porque nunca disseram para ela não usar leite, nunca disseram para ela que soja é veneno para tireoide, que soja é veneno para muitas coisas. E tem muitos que mandam tomar soja, comer soja, tira o leite e toma soja, né? Ou use soja em qualquer suplemento. Soja só existe uma forma de ser consumida e que não faça mal para a gente, quando ela é fermentada. E aí é o tofu, né? É o miso, né? É o shoyu. Essas 3 formas o soja não faz mal. O outro grande problema é que as pessoas estão passando, que elas vão aos médicos e eles mandam retirar o sal. Sal é o tempero da vida, ele é bíblico. Você é que tem que escolher o sal certo, o sal que não seja refinado, passa no liquidificador o teu sal, né? Usa aquele sal. Mas naquele sal, Estela, não tem o... Agora esqueci o nome, mas não me ajuda aí. Que é O acrescentado no... Himalaia? Iodo. Hã? Iodo. O O iodo? iodo. O iodo. Naquele sal não tem o iodo, Estelinha. A gente dá risada, porque aquela quantia de iodo ali é para enganar bobo. Se tu realmente precisa de iodo, aquela quantia ali não tem nada a ver. O outro grande veneno dentro das famílias é flúor. Nós precisamos fazer uma grande missão de eliminar flúor da vida das pessoas. Nós já temos flúor no arroz com feijão, nós já temos flúor na água, que é mais do que suficiente. Nós temos flúor em muitos alimentos, né? Então, nós não precisamos de um creme dental com flúor. Então, a gente poderia falar horas a fio aqui, porque o que nos ensinam ali está tudo errado, está totalmente errado, né? O sucos, que a gente vê em todas as mesas finas de café, certo? Não estou falando do nosso suco detox, porque o nosso suco detox ninguém coa. Agora, vão no restaurante, vão em qualquer lugar, ou compram aquele suco de uva, ou suco de laranja. É natural, não contém açúcar. É o pior veneno, porque aquela frutose é mais do que um copo de cachaça ou de vodka, certo? Sem deixar tonto para o teu fígado. Então, a gente tem determinados erros que estão incrustados em nós. E que ninguém tem interesse de ir contra isso ou de divulgar isso. Não dá lucro e vai contra uma grande ou 2 grandes indústrias, que é alimentar e farmacêutica, que as duas andam juntinhas. Tá? E se a gente fosse falar, por exemplo, eu fiquei muito feliz quando a Dai pegou a linha nossa de cosmético e tirou um monte de parabenos e porcaria que tinha, né? Por quê? Porque é natural para vocês, para nós, usar esse tipo de coisa. Outro grande problema que está havendo na alimentação de vocês é não lerem rótulo. Pão, por exemplo. Vai no médico, o médico diz: usa tudo que você puder integral, certo? Meu Deus. Não muda nada, a não ser um pouquinho mais de fibra e aumenta muito mais outros problemas. Porque aquele pãozinho integral fofinho, leiam lá no rótulo, tem 2 doses de quê? De glúten. Ou seja, já vem o glúten na farinha e foi acrescentado mais glúten para ficar fofinho. E você acha que está fazendo um grande milagre. Então, gente, os nossos programas de detox, esse programa que vocês têm aí na Europa,
São programas muito bem pensados em cima de tudo isso. Confiem, usem, propaguem, porque realmente vocês estão fazendo benefício para vocês e para muitas outras pessoas. É como a gente diz aqui, a Malu se empolga, eu também me empolgo, porque é uma área que a gente entende e a gente às vezes até fica chata, porque tudo que tu vai olhar, comer, a gente fica olhando e sabendo que tem, ou que deixa de ter, né? E aí você fica. Todo mundo, por exemplo, tu vai hoje, a grande discussão, o que causa diabetes, o que causa o colesterol alto, os triglicerídeos, né? O bendito do porquinho pururuca foi o que sempre levou culpa. A bendita da costela gorda do gaúcho é o que sempre levou culpa. E não tem nada a ver, é só carboidratos, é pão, é pizza. Tem gente que luta contigo e diz, mas eu não como carboidrato. Aí tu fica desesperado tentando achar, tu dizer bolacha não como, batata inglesa não como, arroz não como. Tá, mas o que que tu come? Não, eu não como nada dessas coisas, eu como legumes e como cenoura, como. Daí, de repente, chega alguém e diz assim: não, ele come pizza todos os dias de noite. E o que que é pizza, gente? Ah, é farinha, é glúten, né? É carboidrato. Então a gente sofre muito porque a gente sabe e muitas vezes a gente ainda se torna uma chata, né? Mas é isso aí. Tem alguma pergunta, Dai? Tem sim. Tem sim, tem várias. Bom, deixa eu responder uma aqui. Quando vem mais produtos para a Europa? Provavelmente, gente, tem muitas coisas, por exemplo, a Aloy a gente está com toda a documentação, mas se tudo der certo, mais próximo aí do metade do ano aí, tá? Final do primeiro semestre, a gente não vai Vou junto conseguir para dar uma colocar aula ainda. para vocês. Gente, quando vocês tiverem uma aula sobre Aloy com a Estela, vocês vão ficar malucos. Meu Deus, você sai querendo tomar de tudo que é jeito e, sabe? Meu Deus, eu tomo pelo menos 3 copos todos os dias, sabe? Eu não gosto, eu tenho que confessar. Eu não me acostumo. Ah, eu vi se Eu adapta. me Não, amo. mas ele faz tão bem, sempre geladinho, né? Tão bem que compensa tudo, né? Então, em breve, tá, gente? O Renofocus, então a gente quer levar. Em abril nós estaremos aí. Quero conhecer algumas indústrias para que a gente consiga também ter uma produção aí, enfim, tudo para facilitar, né? Se é possível levar, produzir algumas coisas aí, porque isso vai ajudar também, tá? Então estamos trabalhando para isso. Teve gente que perguntou. Aqui, em relação ao combo on-fit, o que a gente pode agregar, né, ao combo para vender. Então, tudo isso que foi falado, clorela, porque Ômega você 3, também, ômega clorela, ômega 3, 3, coenzima Q10, Q10. né, tudo Dependendo Aloe isso da vera. pessoa e da situação, a gente pode botar ali o colágeno tipo 2, tá? E esse também, é outro grande engano, a relação aos colágenos, né? São mais de 8 colágenos, tipos de colágeno, na verdade, mais de 12, né? Mas conhecido mesmo nós temos poucos. E colágeno é extremamente necessário, tanto 1 e 3 que vocês têm aí, como o colágeno tipo 2, que é, vamos dizer, a cola de todas as nossas células, né? E que o nosso sistema interno, porque todo mundo, quando pensa em colágeno, pensa em pele, cabelo, unha, né? Mas nosso sistema interno precisa muito dos colágenos que nós temos, ou tanto o 1 e 3, que é o nosso, que vocês têm aí de sabor de abacaxi, como o colágeno tipo 2. exatamente, exatamente.
Aí tem uma pergunta aqui, quando a pessoa foi da Anabela. Tomar o chá só para regular o intestino, qual a quantidade? E eu já vou aproveitar, porque teve uma pessoa, Liliana, que também comentou que estava tomando Renosec 2 vezes ao dia, e no final do dia, tomando aquela dose mais ou menos de 600 ml que a gente recomenda, né, no protocolo, dividido, né, em algumas vezes, e ela fala que tem cólica à noite. E é bem interessante, daí vocês já também complementam, porque a gente coloca uma quantidade que dentro do que a gente fez, assim, esse estudo aqui, é uma quantidade que que dá uma diferença sem deixar o intestino irritado, enfim, né? Aquela coisa de ir muito no banheiro. Se você está sentindo isso, talvez a quantidade para você esteja sendo grande, né? Então, se está sentindo cólica, reduz a quantidade ou diminui, toma lá os 600 ml, mas põe menos, né? Faz um chá um pouquinho Menos mais fraco, concentrado. né? Às vezes pode ser que tenha alguma erva ali que seja um pouquinho mais sensível para aquele intestino, né? E na tentativa de ele limpar, ele vai gerar essa cólicazinha, tá? Mas aí pode tentar reduzir mesmo quantidade diária e fazer ele mais diluído. Perfeito. É isso. E em relação eu não quero emagrecer, mas quero fazer meu intestino funcionar, você associa com o ômega 3, que é maravilhoso, né? Foi falado bastante, a Manu falou muito também dele para o intestino. Toma o chá também, gente. A dose que a gente coloca ali no protocolo, de 600 ml, dividido ali em, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes ao dia, é uma dose para colocar funcionar, mas não significa que para você, de repente, você vai falar, Dai, eu precisei tomar um pouco mais, ou fazer ele mais concentrado. Ah, Dai, foi demais, fui muito no banheiro, reduz um pouco, porque cada organismo funciona de um jeito. Então, é interessante você tomar a dose que está ali, mas avaliar, né, Manu? É uma dose, é uma média de dose segura, né? A gente trabalha com isso porque a gente complementa o chá com a ingestão hídrica, né? Ela não é o principal, a água é o principal. Então, é uma dose segura, digamos, de acréscimo, né? De chá na ingestão hídrica, tá? Mas é uma média, né? Então, tem gente que vai ter um pouco mais sensibilidade com algumas coisas, às vezes está muito inflamado, às vezes está comendo alguma coisa que faz mal, e aí na tentativa de tentar regular acontece esse efeito, né? Às vezes precisa melhorar outras coisas, né? Então É, tem que dar uma olhada. eu gostaria de dar uma opinião às pessoas quando elas ficam Claro. muito tempo sem ir ao banheiro corretamente, sem eliminar, né, as fezes do jeito que deveria, como diz o Laí, no mínimo 3 vezes por dia. Tem gente que fica 3 dias sem nem ir nenhuma vez. O que que acontece? O intestino perde a flexibilidade, perde os movimentos peristálticos. E se vocês verem a combinação de ervas que nós temos ali, ele ajuda a refazer os movimentos peristálticos. Então, de repente, o que ela está sentindo era que ela tinha um intestino muito seco, muito, vamos dizer, Parado. muito parado, e hoje esse intestino está começando a modificar, né? Então, Funcionar. Reganhando a realmente, motilidade, isso mesmo. exatamente, Pode está ser também. voltando a ter o que era um pouco antes. Mas a Perfeito. dose tem que ser realmente, como foi dito, controlada, né? Para cada pessoa. Mas isso que você colocou é extremamente importante. De repente, eu não sei quanto tempo você está sentindo, vale a pena ir insistir um pouquinho, avaliar, poxa, realmente, continuou, daí reduz, né? Mas é uma informação muito importante. A Patrícia colocou, olha que pergunta interessantíssima. Eu tomo colágeno tipo 2, fiquei sem dores dos meus problemas de coluna. No entanto, o organismo habitua-se muito rápido e as dores voltam. É normal? O que eu posso fazer para que não aconteça? Tratar. Por quê? Se você tem um problema na coluna, pensa comigo, ó. Sabe por que que ele reduziu a sua dor?
Porque a cúrcuma ali, a curcumina, a gente trabalha com extrato mesmo, com o ativo que tem dentro da cúrcuma, ele é concentrado ali. Ele melhora a nossa resistência à dor. Então, a ação de reduzir a dor, a ação, se existe uma inflamação, a ação anti-inflamatória, o colágeno tipo 2 associado aos minerais que estão ali, vai ajudar na parte de cartilagem, de articulações. Porém, se existe um problema, esse suplemento é um coadjuvante. Você entende que ele não vai tratar a causa. Então, é absolutamente normal, Patrícia. Você precisa fazer um fortalecimento, se for o caso, né? Tem que ver aí, porque aí depende do tipo de problema, né? Tem que procurar um médico, porque é É um conjunto conjunto, né, usar. para tratar as Eu, causas. Exatamente. eu usaria junto um ômega 3 e coenzima Q10. Tudo que vocês Porque perguntarem, gente, a gente vai falar, usa ômega 3, coenzima, Porque, gente, entenda clorela. assim, da forma com que eles agem no organismo como um todo, e nós temos deficiência disso, todo ser humano. Hoje eu tenho encontrado crianças com 9 anos de idade com deficiência disso, principalmente as crianças com problema de autismo ou hiperatividade, elas têm deficiências enormes já, isso na B12 também. Exatamente. Gente, a nossa linha ela é extremamente completa. E eu vou falar uma outra coisa. Não queiram eliminar um sintoma, porque nós temos que tratar uma causa, e uma causa nunca será apenas um produto. É no mínimo 3 produtos. Suplemento, na verdade, a gente deveria iniciar no mínimo com 5 suplementos para conseguir repor, vamos dizer, o corpo para o trilho, né? Refazer todas as deficiências. Porque você ficou com deficiência ou com problema de saúde ao longo de muitos anos. E o suplemento ele vai ter um tempo maior para agir, certo? Para Exatamente. fazer, para suprir aquela necessidade, tá? Exatamente. E tem Então, coisa, isso é muito gente, que importante entender isso aí. tem coisa que vai exigir atividade física. Não existe milagre. Se o suplemento fosse milagre, ninguém ficava doente, estava todo mundo com massa muscular, todo mundo magro, todo mundo sempre saudável. Não existe milagre. O suplemento é um dos fatores, tá? E a clorela, como a Estela falou, ela faz essa manutenção da massa muscular, só que não são 2 cápsulas ao dia, não, gente. No mínimo 6. É o que eu tomo. Aí já vindo também, falando da clorela, tem a pergunta da Ana lá da a clorela mexe com o intestino ou depende de pessoa para pessoa? Eu tomo sempre, tomo todo dia, principalmente aí, né, pré e pós-treino, então tomo uma quantidade de 8 cápsulas ao dia, que foi até o que a Manu sempre recomendou ali. E como ela tem um percentual de aminoácidos, proteína muito grande, então Vizinho. é bem interessante colocar bastante. Você vai ver nas fezes, porque às vezes fica meio verde, né, Manu? Total, Então, sempre. assim, para mim, ela mexe com o intestino, parece que limpa, quando eu não estou, eu não estou comendo muito bem. Eu sinto que ela faz um efeito tipo de limpeza, mas ela varia muito de pessoa para pessoa, mas ela também influencia no intestino, né, Manu? Eu diria Com assim, certeza. ó, que ajuda muito as pessoas, inclusive na perda de peso, dependendo do horário que toma. Porque se você tomar em torno de 10h30 da manhã, né, 3 cápsulas de clorela com, vamos dizer, 500 ml de água, pela parte da manhã, teu nível de saciedade será bem maior, né? E o aproveitamento de todas esses aminoácidos, coisas serão muito maiores e você vai chegar naquele horário do almoço sem toda aquela fome,
em primeiro lugar. Então, quando é Da para uma saciedade. criança, Uhum. eu Porque tem fibra. procuro isso. Então, eu procuro após quando é criança, dar junto de uma refeição ou após a refeição. Quando a pessoa é magra ou precisa ganhar massa, eu geralmente ainda incluo após ou pela manhã, né? Porque para muitas pessoas tira fome. Como ela ajuda, né? Ela tem tirosina, ela também ajuda nessa parte da nossa tireoide, né? Então, eu diria que se ela está trancada usando clorela, é porque está faltando água. Se ela está, vamos dizer, mais solta, ela precisa, é porque provavelmente ela está comendo comida com muito óleo, azeite, comida muito gordurosa. Tá? Isso aí. Tem aqui uma pergunta bem interessante. Quais os suplementos que a gente não precisa dar intervalo, a gente pode tomar continuamente? É uma pergunta bem legal, que gera dúvidas, porque tem gente que fala, tem que dar um intervalo, né? E foi uma das coisas, quando a Manu veio trabalhar com a gente, que eu perguntei para ela, porque era muito recorrente. E aí ela me falou, olha, tudo que é alimento, tudo que tem coisas que é fundamental, que a gente não precisa parar, né? Então daí teve alguém que colocou aqui, Karina, né? 5 fundamentais seria a pergunta dela, né? Coenzima Q10, ômega 3, clorela, colágeno e chá sec, né? Eu diria assim que o chá Renosec, a não ser que você tenha um problema muito recorrente de intestino preso, é o único que é bom você realmente ter períodos, reduzir ele, ou que não seria o tão essencial, né? Se a gente for ver a longo prazo, a não ser que você tenha problema no intestino. Mas o restante dá para tomar, né? Sem intervalo. Sim, totalmente. Clorela não precisa parar, ômega 3 precisa tomar direto, o aloe vera, o aloe caps tu pode tomar, o colágeno, que é só nutriente ali dentro também, que é cúrcuma, é tudo que a gente precisa, né? Coenzima K2. Q10 é O comida, a gente Renotox, tem na comida, né? Renotox, O Renocaption. K2, principalmente para quem está inflamado, o K2, ele não produz o K2, que é a Isso. diferença do K. E o K2 é o nosso, vamos dizer, suplemento de rejuvenescimento. Ele vai tirando o cálcio do lugar errado, né? E colocando de volta na corrente sanguínea. E quem está usando K2, principalmente aqui no Brasil, tem que usar magnésio junto, que é o GPS do cálcio, Magnésio, né? sim, exato. É, porque não adianta só jogar de volta na corrente sanguínea. Esses dias, inclusive, até com um médico que fez uma live, eu disse para ele, doutor, concordo em grande parte, mas faltou uma coisa aí, faltou o GPS, que é o magnésio. Aí esse realmente, eu falhei nisso, né? E então a gente magnésio para nós aqui no Brasil falta para todo mundo. Eu não sei como, eu não sei os estudos aí europeu, né? Mas em países, em estados e países que não existem vulcão, é difícil vocês terem a dose de magnésio correta. É que nem o Imunovit, gente. A- o Imunovit é mundial, as marcas, não é uma marca daqui e uma marca daí. Todo mundo tem deficiência de vitamina D. E aquele bendito exame de sangue que vocês fazem e que dá de tanto a tanto, tá normal, tá bom, tá dentro, aquilo também é outra grande balela, porque aquilo é uma média mundial, não é uma coisa individual. Não é uma necessidade tua em si. Então, tá pertinho ou não tá, né? Eu tô pré-diabética ou não tô. Quem tá pré já tá. Pelo, 3 vezes ao dia, todos nós somos diabéticos, sempre que fizermos qualquer refeição, porque o pico de insulina é muito grande. Outra coisa, outra pergunta, em relação a doenças autoimunes.
né? A gente vê, teve uma pergunta que até ela fala de sarcoidose, Sarcopenia? não, Não, sarcoidose pulmonar, algo assim, mas aham, enfim, é uma doença autoimune. doenças autoimunes que vem ganhando um espaço assim bem grande, né? Muita gente com problema de doenças autoimunes. O que que a gente pode recomendar, gente? É como a Manuela falou, tudo começa no intestino, inclusive as doenças autoimunes. Corrige o intestino, corrige tudo, só que não é do dia para a noite. Exatamente. É que assim, né? A gente pode ter o gene, né? E ele não se sobressair, digamos assim, né? Então, com fatores ambientais, a gente, né, com desequilíbrio da microbiota, da alimentação, dos hábitos, a gente pode potencializar e acordar aquele gene, né? Então, assim, uma doença autoimune, em teoria, ela não tem uma cura, ou seja, o quê? Porque você vai continuar tendo gene, não tem como arrancar o teu gene fora, né? Mas você pode controlar ele e ele ficar silenciado. Isso é possível fazer. Então você modula de maneiras em que a pessoa não tem nenhuma atividade, né, daquilo ali, não tem sintomas, não fica bem, né? Então assim, primeira coisa de tudo é limpar o intestino, né? Então, né, começar pelo básico, mastigar melhor, tomar água, né, fazer aí pelo menos uns 30 dias, 60 dias do Renosec, né, para fazer uma boa limpeza, aloe vera, ômega 3, né, o colágeno tipo 2 para ter ali a cúrcuma, que age muito também, né, clorela, e assim, então, aos pouquinhos a gente vai desinflamando, né? Mas é que tem que ter essa paciência de tratar, desinflamar e principalmente manter a constância. A gente tem que manter a constância. Manter. Não adianta fazer uma semana e uma semana não fazer, não adianta fazer dieta de segunda a quinta, de segunda a sexta, final de semana inteiro do pé na jaca. Não adianta, entendeu? Tem que Perfeito, manter, né? Então perfeito. é isso, a gente tem que se equilibrar e a gente pode ter refeições livres, daí o corpo entende depois que você está equilibrado. Porém, se você tiver mais desequilíbrios do que hábitos bons, né, não tem como, né? Então a gente precisa fazer Isso. isso, né? Perfeito. Até tem a Carmen colocou, eu tenho psoríase, mesmo caso, mesma resposta, né? É uma Exato. doença autoimune, Muito mas ômega 3, muito na óleo. psoríase, gente, tem o óleo ozonizado que tem uma ação espetacular. Foi um dos primeiros testes que a gente fez foi na psoríase. Então, Uhum. faz Ótimo, toda a excelente parte de mesmo. suplementação e usa, que é fantástico E para assim, é bem importante também falar que as doenças autoimunes muito são relacionadas, isso foi inclusive o tema da minha monografia de TCC da minha primeira pós em funcional, muito relacionadas com deficiência de vitamina D, que todo mundo tem, Certo, praticamente. era o Então, que eu ia. a deficiência de vitamina D, ela facilita essa modificação genética de o gene se expressar mais e poder causar daí doenças e sintomas e tudo mais, né? Então, assim, a vitamina D, assim, o Imunovit, para quem tem já uma tendência à imunidade, né, a doenças autoimunes, imunidade baixa, ele é essencial. A vitamina D tem que estar 60, 70, tem que estar alta, né, sempre. Então, perfeito. vai ter que ter vitamina D e magnésio para justamente poder É. colocar a, Bom, quanto né, antes a a gente ação. vai colocar o aloe, magnésio, tudo isso que nós ainda não temos na Europa, Não né? tem No magnésio na Brasil, Europa? magnésio ainda não. Nem magnésio, nem o aloe, né? Ó, Então, agora já sabia. mas já está aí no radar, né? Para vocês terem uma ideia, até o do Brasil, a gente já fez a adaptação da cápsula, tá transparente, todo no padrão da Europa. Então, a gente já Uhum. deixou tudo dentro da legislação, toda a suplementação, para a gente poder logo, logo estar lançando aí. Gente, 6h40 aqui, aí em Portugal são 9h40, né? E tem países que é 10h40.
quase 11 da noite, né? Aqui ainda tá dia, quase 7, né? Ainda tá dia. Você vê como são temas que a gente precisa estar fazendo sempre, porque é muita coisa, é Não tem muita fim, né? informação. E essas duas aí, elas são sensacionais. Vocês puderam ver, ó, Luxemburgo, 10h40, na Bela. Então, é muita coisa. Fabrício, eu vi que você está gravando, né? Legal, ótimo. E daí você pode compartilhar para o pessoal, porque a gente não consegue pegar tudo, né? Então, depois vocês podem assistir e ir anotando, né? Vai pausando, vai anotando, porque eu gosto de fazer isso, porque a gente não consegue acompanhar tudo, né? Principalmente que a gente precisa passar a informação de forma rápida. Mas pessoal que bateu a meta dos 300, dos 300 euros, o óleo ozonizado, mais uma vez para quem entrou depois, o óleo ozonizado próximo pedido de vocês, vai de brinde o óleo ozonizado pela meta, era a mentoria, essa mentoria, mas a gente resolveu abrir devido à necessidade, né? E muita gente que está começando, e é importante ter essas informações, mas com certeza vocês estão de parabéns, né, por ter feito algo a mais. Teve gente que fez muito mais de 300, né? Então vocês vão receber com certeza um diferencial, que é o nosso óleo ozonizado, que a gente vai ter um Ai, treinamento nós, fantástico dele. nós temos que falar sobre um monte de receitinha que dá para fazer com óleo ozonizado, né? Para Exatamente. coisas bem importantes. Então, óleo Então a ozonizado, gente vai, gente, vamos, fabuloso. vamos fazer a próxima, tá? Agora a gente está, hoje é início de fevereiro, ó. Final de fevereiro ou início de março, eu já vou alinhar. A gente vai ter uma com a Estela e aí a próxima com a Manu, tá? Então, vamos fazer no mínimo com a empresa aqui uma por mês, tá? Essas receitinhas do óleo ozonizado que a Estela faz também, que ela eu chamo o nosso farmacêutico de mestre dos magos, mas ela é a mestra também, né? Porque ela experimenta tudo. Então, tem muita coisa, gente, com o que vocês têm aí para a gente trabalhar. Enquanto não chega a creatina que pediram, a gente tem interesse em lançar. Todos esses, Renofocos, magnésio, o Aloe, todos eles a gente já adequou aqui no Brasil a legislação europeia, para que assim que a gente consiga, a gente já leve para a Europa também, né? Então tá tudo encaminhado, tá bom? Então em breve e em abril a gente vai estar junto aí, né? Eu quero conhecer muita gente que eu vejo aqui pelas redes sociais, né? Nas nossas lives e que vai ser um prazer muito grande a gente estar junto pessoalmente. E ainda, quem sabe, né? Não sei se para abril, mas terão outras oportunidades poder levar essas duas aí para vocês. A gente tem que fazer uma Olha. imersão, Eu né? vou ganhar de presente de aniversário. Pô, Ó, então eu eu já tô acho que você merece, Estela, né? Então Eu eu, acho que eu você merece. também, Me tá? Porque eu ajude, já fiz Também. gente, me aniversário ajude. esse ano, eu não ganhei ainda. Ó lá, é verdade, foi esses dias, né? Dia 14 de Vamos, janeiro. ó Me lá. ajudem, pessoal. É meu aniversário. É Vocês querem, abril. né? Ó lá. Vamos fazer sim. Então, depois, Fabrício, pode compartilhar aí com todo mundo, porque quanto mais informação, melhor, né, gente? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, né? Como sempre, com essa energia gostosa, né? Essa troca gostosa, e principalmente, né, a Estela Mares e a Manu Fenili, parceiras aí da empresa e que eu tenho muita, muita, muita gratidão e o quanto eu aprendo todo dia e o quanto eu sou feliz por ter pessoas maravilhosas como vocês aí ao nosso lado, né? Então, muito obrigada, meninas. Fabrício também, que está aí, né, dando
sempre trazendo essa energia maravilhosa. É o sorriso mais bonito da Jean Rosé, né? Aquele sorriso que contagia. Então, obrigada, Fabrício, obrigada aí pela ajuda, né, por gravar, por estar aí acompanhando, né, que na sala do Zoom, dando suporte. Então, obrigada a todos vocês, gente. Querem deixar uma mensagem, meninas? Eu Com gostaria de certeza, né? dizer, eu gostaria de dizer para todas assim, ó, confie, os produtos são ótimos, são maravilhosos, funcionam e todo ser que respira, até o cachorrinho, ele precisa dos nossos produtos, com certeza absoluta. Eu esses dias tirei um de uma crise horrorosa com clorela. Então, por favor, levem essas maravilhas para o mundo. É bom para cachorro também, né? É bom para É isso cachorro. aí. É bom para burro e é bom para né? Falando bem, né? A gente já usa essa analogia, esse trocadilho. Gente, muito obrigada, foi um prazer. Nossa, para variar, assim, fazia tempo que eu não fazia uma live com a Estela, eu sempre aprendo coisas com ela, adoro, porque ela, assim, ó, já vai bem na veia das coisas, adorei. Vou usar com os meus pacientes a partir de amanhã. Isso daqui é o triturador, o estômago é o misturador. Eu adorei essa, Estela, ó, essa daí eu vou levar, tá? Adorei essa analogia. Gente, muito bom mesmo. E assim, ó, realmente, tá? Essa questão do cachorrinho que a Estela falou, eu acho que é um alerta pra gente também, porque, cara, pensa comigo. Vocês, o cachorrinho, o filho, né? Assim, aquela que a gente cuida. Se a gente vê um sinal errado neles, se fez uma diarreazinha, se tá enjoado, se não comeu naquele dia, tem alguma coisa errada, né? E daí a gente vai lá e muda a dieta dele, e dá probiótico, e dá isso, e faz. Por que a gente não olha pra gente? Né? Então, assim, se a gente faz para o cachorro, a gente não respeita os nossos sinais, o corpo fala. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade de a gente se conhecer, de a gente saber o que funciona para a gente, o que não faz bem, e uma oportunidade de a gente ter bem mais vitalidade positiva e energia aí, né? E avançar a idade só evoluindo e só rejuvenescendo e estando super bem. Então, é isso aí, gente. Podem, assim, ó, de verdade, vocês estão com a melhor equipe, os melhores produtos, assim, ó, de olho fechado, tá? Então, aproveitem. E a gente está sempre aqui para dar Obrigada. suporte. Um beijo, gente. Obrigada. Gente, boa noite para todos vocês, né? A gente tem um carinho muito grande, em breve estaremos todos juntos, viu? Obrigada, meninas, mais uma vez, Fabrício, toda a equipe, Diana, Liliana, a Ana, o pessoal que é Cláudia, que está ali de câmera aberta, e que é muito bom estar olhando para vocês. Carmen, que legal, gente, um abraço para todos, viu? Tchau, tchau.